Fala galera, beleza? Eu sou Marco Rivera e nesse tutorial eu vou mostrar como usar o Unreal Engine 5 para renderizar animações feitas em outros softwares 3D. No caso eu vou usar uma cena que eu fiz no Houdini, mas o que eu vou mostrar aqui vale para qualquer programa. Podia ter feito a cena no Blender, Cinema 4D, Maya, Max, enfim. Eu vou focar mais aqui na parte do Unreal mesmo. Esse vídeo provavelmente vai ficar meio longo porque eu quero tratar de várias questões, então eu vou organizar por capítulos no YouTube para poder ficar mais fácil de pular direto para o assunto que interessa. Antes de cair no tutorial em si, eu quero passar algumas informações gerais que eu acho importante saber sobre o Unreal Engine 5. Então, para começar, por que usar o Unreal? Porque ele tem uma qualidade de render bem legal, com uma velocidade ridiculamente rápida e grátis. E de quebra você ainda ganha assets do Megascans, tipo modelos 3D, materiais, texturas, tudo grátis. E nessa nova versão 5, que no momento ainda nem é final, está no Early Access, tem um novo recurso muito interessante que é o Lumen, um novo sistema de Global Illumination e reflexos. Para quem não sabe o que é Global Illumination, seria a iluminação indireta. Então eu fiz essa imagem aqui para ilustrar melhor. Aqui seria como se fosse a vista de dentro de um tubo de concreto. E esse ícone aqui representa uma luz que está iluminando o lado esquerdo aqui desse tubo. Então aqui eu tenho a versão disso sem Global Illumination. Então toda essa área aqui que a gente consegue enxergar é a que está recebendo essa iluminação direta vindo dessa fonte de luz. E toda essa parte escura aqui a gente não consegue ver nada porque não tem nenhuma luz chegando aqui. No mundo real, numa situação dessa, essa parte aqui não ia ficar completamente escura porque esse lado aqui que está recebendo a luz ia rebater um pouco dessa luz que ele recebe. Então, consequentemente, essa luz rebatida ia iluminar um pouco esse lado aqui. Então, o Global Illumination simula esse processo do mundo real. Então aqui, ó, com uma luz só, eu consegui iluminar a cena toda. Sem esse recurso, eu precisaria provavelmente criar outra luz aqui do outro lado para compensar isso, né? Preencher essa área. Então, o Global Illumination faz essa função sem precisar de luzes adicionais. Então aqui eu consigo enxergar a área toda. E mesmo a área que está sendo iluminada também acaba sendo afetada, né? Porque a luz bate, rebate, rebate. Então acaba preenchendo também algumas partes mais escuras aqui, ó, algumas cavidades que fica mais contrastado aqui. Então com essa luz indireta também preenche melhor e dá um aspecto mais realista, né? Mais natural. O Lumen consegue gerar essa iluminação indireta com uma qualidade muito boa, em tempo real, e você não precisa necessariamente ter uma placa de vídeo com Ray Trace, mas é bom ter em mente que tem as suas limitações. Se você tem uma placa de vídeo com Ray Trace, você está mais garantido, você tem mais recursos para lidar com alguns problemas. Caso não tenha, aí você tem algumas limitações que podem ou não ser um problema, dependendo da sua cena. Então, quais seriam essas limitações, quando elas acontecem? Eu vou de novo usar a imagem aqui para ilustrar melhor. Então vamos entender primeiro como funciona o Lumen. Ele pega a sua cena, no caso aqui é aquele mesmo tubo, só que com vários elementos aqui, várias formas dentro desse tubo. Então o que o Lumen faz é pegar todos esses elementos da cena e criar uma versão simplificada deles, né? Então aqui a gente tem a visualização do que seria a cena Lumen, né? Então é basicamente um universo paralelo que ele cria, que é uma versão simplificada da sua cena. E é essa versão aqui que ele vai usar para realmente gerar a iluminação indireta. Então, quando a gente vê aqui, por exemplo, nessa parede, essa iluminação indireta acontecendo, na verdade, essa luz não é a que vem rebatida exatamente desses objetos da cena. Elas vêm desses elementos simplificados, que é suficiente para gerar um resultado muito bom. Mas o que eu acho que é o maior limitador é que ele só consegue gerar essa versão simplificada de objetos que têm malha estática. E o que eu quero dizer com isso, né? Objetos de malha estática. Só para ilustrar o que eu quero dizer aqui, eu tenho dois cubos à primeira vista iguais, mas esse aqui primeiro eu tenho um cubo com a malha estática. Então eu vou dar um play aqui, ó, ele está girando, então mesmo tendo a malha estática ele pode estar animado, mas ele só pode ter animações, digamos, básicas de transforme, né? Então posso animar a posição, rotação, escala dele e ele pode ser ainda considerado de malha estática. Mas se eu tenho algo como esse outro caso aqui, vou dar um play, ó, e ele deforma ao longo do tempo, né? Então a animação aqui no caso dele
afeta a posição dos pontos, né? Ele muda a forma do objeto. Então, num caso desse aqui, ele não pode ser considerado como malha estática. Então, isso aqui, se eu colocar ali no Lumen, ele não vai conseguir gerar aquela versão simplificada desse elemento. Então, ele simplesmente não vai existir naquele universo do Lumen. Então, voltando nessa situação aqui, vamos supor que essas formas aqui dentro do tubo, elas deformam ao longo do tempo. Então, nesse caso, o Lumen não vai conseguir gerar essa versão simplificada dele. Então, esses elementos vão existir na cena aqui, vão sair no render, mas se eles não estão aqui nessa cena do Lumen, então eles não vão participar da iluminação indireta, né? Eles vão receber luz indireta, mas eles não vão gerar luz indireta, né? Não vão rebater luz. Então, por exemplo, aqui nessa parte da sombra, a gente vê que existe um tom meio marrom aqui, né? Que naquele outro exemplo que eu tinha mostrado, o tubo vazio, não tinha esse tom marrom, né? Então isso está vindo do rebatimento desses elementos aqui que tem essa textura de madeira aqui. Então essa cor acaba influenciando nessa iluminação indireta. Então, se fosse o caso, como eu falei, de eles deformarem, eles não iam fazer parte dessa cena do Lumen. Então não ia acontecer esse tom mais marrom aqui. Claro que eu poderia, por exemplo, como eu falei, colocar uma luz adicional aqui, que eu poderia dar um tom marrom e fazer essa função, né? Mas é um trabalho a mais e provavelmente não vai chegar no mesmo resultado, né? Dependendo da cena, da complexidade, pode ser ok. Em casos mais específicos, pode fazer mais falta essa contribuição na iluminação global. E além disso, tem a questão dos reflexos, né? Então, aqui a gente tem alguns objetos com um material com reflexo bem nítido. E aqui a gente está vendo o reflexo tanto desses elementos de dentro quanto do tubo. Dá para perceber aqui que está aparecendo tudo. Então, como eu falei, o Lumen também age nos reflexos, né? Então, se fosse o caso de, como eu falei, esses elementos deformarem, eles não iam aparecer no reflexo. Quer dizer, até aparece um pouco, né? Porque, na verdade, o Lumen ele mistura os processos. Tem aquela cena simplificada, mas ele junta o processo também com um screen trace, né? Que ele faz também. Ele usa os elementos que estão em quadro para meio que preencher informações adicionais. Então, geralmente ele não vai sumir completamente do reflexo, mas vai ficar mais esquisito, vai ter umas falhas, enfim, não vai ficar legal o reflexo. Então, numa situação dessa, seria um problema, né? Porque aqui, por exemplo, a gente espera realmente ver o reflexo acontecendo aqui, né? Talvez o reflexo simplificado que eu falei pode ser que passasse, ok? Porque os elementos aqui estão, digamos, pequenos nesse enquadramento, né? Não está tão em destaque, mas dependendo do caso isso pode ser um problema. Mas em outros casos poderia não ser problema, né? Eu poderia ter todos esses elementos aqui nessa textura de madeira, sem reflexo. Então, quer dizer, tem reflexo nessa madeira, mas não é um reflexo nítido como aqui, né? Então aqui a gente tem mais uma noção de reflexo de luz e tal. Então é o tipo de caso que passa fácil, mas com materiais assim com reflexo mais nítido é mais complicado, né? A não ser, claro que, por exemplo, se a gente tivesse um elemento aqui mais na frente de tudo, então ele naturalmente não ia ter que espelhar o que está atrás dele. Então aí também não seria problema, né? Se estivesse na frente de tudo aqui, você pode colocar, por exemplo, um HDR, né? Uma paisagem, um cenário, alguma coisa assim, que ele vai refletir normal, sem problemas. Então é bom ter em mente tudo isso para entender que tipo de situação pode ser um problema para você, né? Mas, como eu falei, isso tudo na verdade é no caso de você não estar usando uma placa de vídeo com Ray Trace. Se você tem uma placa de vídeo com Ray Trace, você pode, na verdade, mudar o seu sistema de Lumen para Ray Trace. E aí vai funcionar a sua geometria que deforma. Então, por isso que eu falei que, se for o seu caso, aí você tem recursos a mais. Outro recurso que está sendo bastante comentado é a possibilidade de você usar materiais emissivos, que nem eu estou mostrando aqui, né, esses materiais luminosos, para realmente iluminar a sua cena. Então isso é muito legal e muito poderoso, mas também é bom entender que tem as suas limitações. Por exemplo, eu tinha feito aqui um experimento que a minha ideia era fazer a iluminação toda da cena só com materiais emissivos, né? Então, nessa cena aqui eu tinha uma situação complexa, né? Porque o personagem vai caindo e a câmera vai acompanhando, é um longo percurso, a câmera vai virando, então era uma iluminação complexa de montar, posicionando luz por luz em todo esse percurso, então
eu achei que seria uma oportunidade legal de usar esse recurso, né, de iluminar com a emissão, porque aí eu poderia gerar uma geometria, né, aproveitando aqui a mesma estrutura que eu gerei esses obstáculos aqui, o cenário, eu ia gerar a partir do mesmo percurso as luzes que iam iluminar a cena. Então eu fiz aqui primeiro um teste com algo simples, né? E aí eu percebi certas limitações que me decepcionou e eu percebi que não funciona legal para usar dessa forma, né? É legal a emissão como um complemento de iluminação, mas iluminar a cena só com isso não funciona bem. Principalmente porque a luz oscila muito. Na verdade, eu percebi que não sempre, mas em alguns casos, como esse, a iluminação que vem dessa emissão só é calculada a partir do que está em quadro. Então, ó, dá para perceber bem nítido aqui que no momento que a câmera aqui vem para o lado, ó, e essa luz da direita saiu do quadro, aqui apagou completamente, né? Ficou totalmente no escuro. Sendo que a luz está logo aqui, né? Então não era para apagar desse jeito. Então dá para perceber que ele só calcula a emissão dos elementos que estão aparecendo em quadro. Então isso não é legal, isso faz a luz ficar oscilando. E sem falar também de que tem uns noises estranhos que aparecem aqui. Não sei se é tão notável aí, mas fica às vezes meio parecendo reflexo de água, assim, uma coisa meio oscilando. Então, pelo que eu li na documentação oficial, realmente é algo que acontece às vezes, principalmente com emissões muito fortes ou com fontes de luz muito pequenas, né? Então, realmente tem essas limitações nos materiais emissivos, então é bom ter em mente também. E aí só para mostrar aqui, né? Depois eu finalizei essa cena, mas eu deixei essa luz aí só como um complemento tal, mas eu saí daquela ideia de iluminar a cena toda com material emissivo. Então aqui funcionou beleza. Então, bom ter isso em mente. E também, na verdade, aqui no final, né? Além da emissão funcionar aqui baseado no que está em quadro, também reparei que nesse momento final aqui, né? Como eu tenho o chão, que também contribui para a iluminação indireta, o chão rebate luz, né? Então ele dá uma boa clareada aqui na parede. E aqui no momento logo antes, ó, tá muito mais escuro. Então no momento que o chão começa a aparecer em quadro, também tudo começa a clarear. Porque só quando ele aparece em quadro que ele começa a entrar no cálculo de iluminação. Então esses são limitadores. Mas também eu acho que tudo isso resolveria com o Ray Trace, que eu não usei nesse caso aqui, né? Então minha placa de vídeo tem Ray Trace, mas eu não usei esses recursos nesse caso aqui. Então, inclusive, eu acabei tirando materiais reflexivos aqui, porque não estava legal os reflexos. Então, desse jeito aqui funcionou bem. Mas, como eu falei, tive que lidar e tive que contornar essas limitações para funcionar. E mesmo assim teve essa mudança ainda de iluminação estranha aqui no final. Então, desculpa estender tanto esse início, né? Mas eu achei que seria legal passar tudo isso antes de entrar no Unreal, para vocês não se frustrarem depois como eu me frustrei percebendo todas essas limitações na prática, né? Então aqui vocês já sabem o que esperar. E aproveitando a deixa, se você tem vontade de aprender Houdini, eu tenho o curso Houdini Essentials na Escola Vida de Motion. Vou deixar o link aí na descrição com mais informações, então quem tiver interesse dá uma olhada aí, que é bem legal.